Vamos continuar. Continuando aqui a segunda parte da nossa gravação, agora vamos ver um estróbilo feminino, tá? Um estróbilo cuja função é produzir óvulos. Vocês viram antes o estróbilo masculino, cuja função é produzir pólen que vai voar para chegar nos óvulos desse estróbilo feminino aqui. O estróbilo feminino de Pinnace, né, dos pinheiros, ele é composto de várias dessas estruturas aqui que a gente chama de escamas ovulíferas. São escamas que contêm óvulos. Em Pinnace, cada uma das escamas vai conter 2 óvulos, que depois virarão 2 sementes. Então, aqui numa escama ovulífera, a gente consegue ver, já passou, né? É um cone velho, a maioria das sementes já se dispersou pelo vento, a cicatriz de uma semente, a cicatriz de outra semente. Então, cada uma dessas escamas tem 2 óvulos que depois de fecundados viram 2 sementes. E as sementes são aladas, ou seja, tem membranas, tem estruturas que parecem asas para que elas se dispersem pelo vento. Então, tanto o pólen precisa do vento para chegar no óvulo, quanto a semente depois, posteriormente, precisa do vento para se dispersar e chegar até uma região diferente de onde está a planta-mãe. Tá bom? Aqui no ápice, não sei se vai dar para ver bem no vídeo, mas ainda tem algumas poucas sementes aladas, parecem uns papeizinhos, dá para ver? Tá dando para ver, sim. Tá? Que são algumas poucas sementes que não foram dispersas ainda nesse cone, que é super antigo, né? Já está seco, velho, mas ainda dá para ver uma ou outra sementinha, tá bom? Saindo de Pinnace e saindo da classe Pinopsida, agora nós vamos para a terceira classe que nós veremos hoje. Como eu disse, Gimnosperma tem mais classes, mas a gente vai ver só essas aqui, que são os materiais que a gente tem na UERJ no momento, tá? Essa é a classe Cupressópsida, é a classe que tem as sequoias, é a classe que tem as araucárias, é a classe que tem as ciprestes, que o Van Gogh pintava nas pinturas dele. E aqui a gente vai ver 3 famílias diferentes de Cupressópsida. Primeiramente, a família Araucariaceae, que é a família das araucárias, do pinheiro do Paraná, tá? As araucariáceas, elas podem ser monóicas ou dioicas, mas o exemplo que a gente tem aqui, que é o próprio pinheiro do Paraná, ele é dioico, ou seja, vai ter uma árvore com estróbilos femininos, que produzem óvulos, e uma árvore com estróbilos masculinos, que produzem grão de pólen. Chegando aqui perto das folhas, a gente já vai ver que, embora continuem sendo folhas simples, cada uma dessas aqui é uma folha, elas já não vão ser aciculares, como as pináceas, não vão ser mais em forma de agulha. Elas vão ser escamiformes, vão ter forma de escama. Então, são folhas bem duras em forma de escama. Indo aqui para a esquerda, para a parte reprodutiva, nós vamos ver primeiro um grande estróbilo masculino, um estróbilo produtor de pólen, que é similar àquele que a gente viu antes, só que bem maior, tá? Aqui a gente consegue ver bem que cada uma dessas estruturas é um microesporofilo, é uma folha que vai conter esporângios produtores de pólen. Vamos pegar um deles e olhar na lupa. Então, nós agora estamos olhando um dos microesporofilos da Araucariácea na lupa. E vemos que cada uma dessas bolinhas aqui, algumas ainda intactas, algumas já rompidas, são os esporângios, microesporângios, esporângios produtores de pólen. Como esse já é um material que foi coletado há muitos anos, ele já está bem seco, os esporângios já se romperam e já liberaram a maior parte do seu pólen, tá? Aqui nós temos um estróbilo feminino, um estróbilo que produz óvulos. Ele é um pouco mais simples do que os estróbilos das pináceas que a gente viu antes. Cada uma dessas escamas aqui vai conter agora um único óvulo, não mais 2, como era o caso das pináceas. Mas ainda assim, nós temos uma grande quantidade de escamas e, consequentemente, uma grande quantidade de óvulos. Quando fecundados, esses óvulos se tornarão as sementes, tá? Então, a semente contém dentro dela um embrião, que é o esporófito bebê, que vai ser o diásporo que essa planta vai produzir, né? A próxima geração que ela vai produzir. E essa semente aqui da araucária, ela também é muito importante economicamente, porque ela é o pinhão que é utilizado na alimentação, notadamente no sul do país, onde essa espécie é mais comum. E agora nós vamos ver a família Cupressaceae. Ainda é a mesma classe, Cupressópsida, junto com as araucárias, né? Mas já estamos em outra família, família Cupressaceae, que é a família das ciprestes, tá?
Aqui nós estamos vendo o gênero Cupressus. E vocês veem que tem duas plantas bem diferentes com relação aos estróbilos que elas estão produzindo. Mas são a mesma espécie, porque essa aqui é um indivíduo feminino e essa aqui é um indivíduo masculino. Esse aqui é um indivíduo com estróbilos que produzem óvulos, e esse aqui é um indivíduo com estróbilos que produzem pólen. Ou seja, é uma espécie dioica, tá? Os estróbilos estão separados em plantas distintas. Primeiro nós vamos ver na lupa o estróbilo masculino e também vamos aproveitar para ver as folhas de Cupressaceae, que são tão pequenas que a gente precisa da lupa para poder olhá-las adequadamente. Aqui nós estamos vendo um detalhe das folhas e do estróbilo de um indivíduo masculino de cipreste, do gênero Cupressus, família Cupressaceae. Veja que as folhas são tão pequenininhas que a gente precisa da lupa para olhar elas. Cada uma dessas escaminhas, né, então são folhas escamiformes, é uma folha, tá? São folhas simples, são folhas opostas, tá? Então um par de folhas, uma contrária à outra, e opostas cruzadas. Então a gente tem um parzinho virado numa direção, outro parzinho virado na outra direção, tá? E vejam que no ápice desses raminhos, com as folhas, a gente tem um pequenino estróbilo masculino, tá? Então veja que ele é bem menor comparado aos outros que a gente viu ao longo da aula. E ele vai, é claro, como a gente já mencionou, produzir pólen. E aqui, o indivíduo feminino, as folhas são iguais, ainda opostas cruzadas. Vamos falar um pouco mais sobre as folhas. Se a gente tem, tira um pouquinho do zoom para mostrar minhas mãos. Se a gente tem duas folhas no mesmo nó, a gente tem duas folhas opostas. E se elas são cruzadas, significa que vai vir um par nessa direção, outro par nessa direção, outro par nessa direção e assim por diante. Então a gente faz pam, 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 folhas opostas cruzadas, igual vocês viram na lupa, tá? Folhas são iguais, tanto no indivíduo masculino quanto no feminino. A diferença vão ser os estróbilos. Veja que o estróbilo feminino desse Cupressus, ele é bem menor do que os outros, das outras linhagens que a gente viu antes. Veja que o número de escamas ovulíferas é bem reduzido. Então, por exemplo, numa pinácea, a gente tinha várias dezenas de escamas ovulíferas. Numa araucariácea, a gente tinha talvez centenas de escamas ovulíferas num único estróbilo. Já aqui na Cupressaceae, a gente vai ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no máximo, escamas ovulíferas, bem pequeninas. E nelas ficavam, essa aqui já está bem velha, os óvulos já viraram semente, já foram dispersos, ficavam os óvulos e as sementes. Ao contrário das pináceas, que tem 2 óvulos, consequentemente 2 sementes por escama, e as araucariáceas, que tem um óvulo, consequentemente uma semente por escama, aqui em Cupressaceae, a depender da espécie, a gente pode ter vários óvulos, várias sementes por escama ovulífera, tá? Então não é só porque ela tem poucas escamas que ela vai produzir poucas sementes, certo? Indo agora para mais o gênero Juniperus, tá? Esse é um gênero muito famoso porque a partir dos estróbilos femininos desse gênero é que se extrai o aromatizante do gin. Então ela tem uma importância econômica relevante também. O que é mais interessante aqui? As folhas vão ser iguais às do Cupressus, que vocês viram anteriormente. Os estróbilos femininos vão ser bem diferentes. Então, estamos observando agora os juníperos na lupa. Veja que as folhas são iguais às do Cupressus, pequeninas folhas escamiformes opostas cruzadas. Já o estróbilo feminino é muito diferente, ele parece uma bolinha, né, esbranquiçada, meio levemente arroxeada. Mas esse estróbilo, ele também é composto de vários megasporofilos, de várias escamas, né, que contêm óvulos, só que elas são muito próximas entre si, praticamente fusionadas, né, e a gente não consegue ver elas separadamente, a gente vê uma única massinha, né, formando todo esse estróbilo. E ele é um pouco carnoso, ou seja, essa planta ela é zoocórica, ela tem as suas sementes dispersas por animais. Eles vêm se alimentar desses pequenos estróbilos e acabam depois dispersando as sementes. E agora, um último exemplo das Cupressaceae, esse gênero aqui que é Libocedrus. Ele é muito interessante porque ele é de deserto. A gente está acostumado a pensar só nas gimnospermas em áreas mais no norte, áreas que neva, né? Mas também em alguns desertos dos Estados Unidos, que também faz frio, notadamente de noite, né? A gente vai ter gimnospermas com adaptações para esses ambientes. Como, por exemplo, essa aqui que tem as suas folhas escamiformes. Se quiser dar um zoomzão nessa folha. Tem as folhas escamiformes
bem achatadas, como dá aí para ver no vídeo, tá? Mas esse material não está fértil, então eu botei ele aqui só para a gente ver um tipo diferente de folhagem e um tipo diferente de ambiente onde essa família pode ocorrer. Aula ainda em Cupressópsida, mas agora numa outra família que é Podocarpaceae, tá? Esse aqui é um Podocarpus. O que ele tem de interessante? Veja que as folhas já são grandes, não são folhas escamiformes, não são folhas reduzidas, são folhas mais típicas, né? Folhas mais macias, tá? E bem desenvolvidas. Esse material também não está fértil, está aqui só para a gente olhar as folhas, mas se vocês olharem no slide, vocês vão ver que essa família também tem estróbilos femininos bem interessantes, que independentemente daquele caso dos juníperos que a gente viu, também evoluíram para dispersão zoocórica, dispersão por animais. Porque nesse caso aqui, o arilo, a região do funículo da semente, se desenvolve numa estrutura carnosa, que vocês podem ver lá nas fotos do slide, que ajudam a atrair aves que dispersarão as sementes, tá? Essas dispersões por animais vão ser muito mais comuns nas angiospermas, que terão justamente os frutos para gerar essa dispersão zoocórica. Só que podemos ver aqui que tem um ou outro exemplo de gimnosperma que nos seus estróbilos femininos, né, não são frutos, mas nos seus estróbilos femininos desenvolveram adaptações para facilitar também a dispersão por animais. Gente, por hoje é só, eu fiz uma versãozinha reduzida dadas as nossas circunstâncias especiais aqui. Eu peço que, assim como vocês fizeram na aula passada com o relatório de plantas vasculares sem semente, vocês preparem aí um relatóriozinho para entregar para a CLAP e para mim sobre as plantas de hoje. Lembrando, coloquem os conceitos bonitinhos, coloquem os táxons que vocês olharam, tá? Não joguem só conceitos perdidos sem explicação. Expliquem, por exemplo, zoocoria, dispersão por animais, tá? Não só saiam jogando termos aleatórios, por favor. Geralmente vocês me entregam isso ao fim da aula, então hoje eu vou dar um desconto dadas as nossas circunstâncias e vocês vão ter até amanhã, sexta-feira, na mesma hora em que CLAP upar o vídeo hoje, dependendo da hora, se for 17, 18 horas, então 17, 18 horas de amanhã é o tempo máximo que vocês têm para me entregar esse relatório valendo ponto, tá bom? Para enviar por onde? Vocês enviem para a CLAP pelo próprio grupo. Tá bom? Em dupla, por favor. Dupla de 2, hein? Tá bom? E até semana que vem, gente. Um abraço. Valeu!